Olá, telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural, neste quadro de Direito. Hoje estamos aqui com a presença do advogado e advogado especialista em Direito Tributário. Vamos abordar as questões de direito público na área do direito municipal, dos municípios e a necessidade do direito tributário, da exploração da base tributária nos municípios, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em primeiro lugar, Pedro Renovato, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no quadro de Direito do Capital Cultural. Cumprimento os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite e uma boa tarde aos telespectadores. Pedro Renovato, os municípios brasileiros, ele passou a ser um ente federativo na Constituição de 1988. E a autonomia do município, ela sempre é discutida em face da autonomia financeira. O município tem território próprio, o município tem processo legislativo, o município tem seus agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, tem eleições, né? Em calendário eleitoral, previsto também na legislação. Então, o município ele passou a ser um ente federativo. Inclusive, tem as matérias, dentro do processo legislativo, as matérias orçamentárias. E tem arrecadações compartilhadas e tem arrecadações próprias. Mas os municípios vivem em crise. Primeiro, em função do que ocorre com o Fundo de Participação dos Municípios, que é fruto do Imposto de Produtos Industrializados e do Imposto de Renda, que é dividido nacionalmente. E quando a economia do país é afetada, não vai bem, e isso também, por consequência, isso reflete dentro das municipalidades. Então, primeiramente, para o nosso telespectador, eu gostaria que você colocasse quais são os tributos de arrecadação própria para os municípios. Os tributos de arrecadação própria para o município são os mais conhecidos, né? É o imposto sobre serviço, né? É o imposto sobre propriedade territorial urbana, né? E é um imposto sobre transmissão intervivos, né? Nós também temos outros, e são das espécies dos impostos, né? Nós temos outros tributos, que são as taxas. As taxas também pelo exercício de poder de polícia e pela prestação de serviços específicos e divisíveis, os municípios podem instituir taxas, né? Nós temos a contribuição de iluminação pública. Essa contribuição de iluminação pública, inclusive, ela foi inicialmente implantada como taxa e o judiciário colocou a ilegalidade disso e depois foi transformada numa contribuição específica. Exato. Ela foi considerada inconstitucional exatamente porque ela não obedecia ao comando constitucional de que as taxas têm que ser instituídas para custear o poder de polícia e para custear os serviços específicos e divisíveis. Então, não se conseguia dizer na taxa de iluminação pública porque ele seria um serviço divisível. Então, como ele é difuso, não se conseguia individualizar quais seriam os destinatários, se os destinatários era toda a população de uma cidade, por exemplo. Por isso que ela foi tida como inconstitucional, e após o advento de uma emenda constitucional, se incluiu a contribuição de iluminação pública como uma espécie de tributo. Pedro Renovato, doutor Pedro Renovato, advogado tributarista, como você vê a necessidade dos municípios atualizarem seu Código Municipal, o Código Tributário Municipal? O que hoje se faz tão necessário? Ou seja, volta e meia, todos os municípios vêm, talvez acompanhando a nova legislação, né, em função do imposto sobre serviço, atualizando os seus códigos tributários. Como é que você vê isso? Então, Evandro,
Os municípios eles têm atualizado suas regras tributárias, mas o direito tributário nacional ele não é muito simples. Foi entregue aos municípios uma tarefa muito árdua no meu ponto de vista, do município se encarregar e ter o imposto sobre serviço, ter que legislar sobre ele, ter que fiscalizar os serviços, ter que arrecadar sobre serviços, porque nos grandes municípios isso tem funcionado muito bem. Sim, porque os grandes municípios têm procuradoria, têm suas secretarias municipais de arrecadação, exato, tem um corpo de auditores, né? Mas em municípios pequenos, né, municípios considerados 0,6, de uma população com menos de 10 mil habitantes, com uma máquina administrativa que é fragilizada, às vezes não tem uma economia dinâmica, que não pode pagar uma boa remuneração, então tem muitas fragilidades para se ter bons quadros dentro desta área. Exatamente. Então, grandes obras são realizadas em pequenos municípios, por exemplo. E nesses pequenos municípios, sem quadros de fiscais próprios ou de auditores, e mesmo aqueles que tenham, muitas vezes eles não têm condições de alcançar a dimensão do poder arrecadatório de uma grande obra, por exemplo, e a complexidade dessa grande obra. As grandes obras que hoje ocorrem no Rio Grande do Norte, por exemplo, na matriz energética, que ela é importantíssima para ter desenvolvimento. Não se pode, no Estado, querer ter desenvolvimento se não tem sequer uma matriz energética. E o Estado do Rio Grande do Norte teve, inclusive, uma secretaria extraordinária, né, de energia. E, em função do trabalho que foi desenvolvido, hoje se tem, né, os polos de energia eólica. Exatamente. E como é isso? Como é que os municípios estão reagindo a isso? No nosso Estado, as grandes obras em pequenos municípios que nós temos visto, as obras das usinas eólicas, né? E essas usinas eólicas elas se estabelecem onde existe a matéria-prima para a energia eólica, que é o vento. Então, ela não escolhe o lugar em razão do desenvolvimento daquele município, mas sim em razão do que o vento pode trazer, né, de matéria-prima, vamos dizer assim, para gerar energia. E muitas vezes essas usinas se estabelecem em municípios 0,6, em municípios 0,8, como o doutor Evandro falou, e esses municípios, muitas vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, não têm corpo próprio de fiscais nem de auditores. E estão, pelas nossas andanças ao redor do Estado, a gente tem visto que esses municípios têm perdido muitas receitas tributárias, porque não sabem lidar com a complexidade que é as relações tributárias e comerciais. Então, condições humanas para isso, né? Ou Exato. Seja, de quadros. De quadros. Doutor Pedro Renovato, nós estamos finalizando nosso programa, mas para finalizar, vou lhe deixar aqui uma última pergunta, já agradecendo, né, a sua presença. O que é que você poderia, na condição de advogado especialista em direito tributário, colocar para os municípios do Rio Grande do Norte? O que deve ser feito? Eu acho que os municípios eles têm que buscar assessoria técnica, né, e consultorias que possam direcioná-los a tentar explorar essa base tributária, principalmente no ISS, e principalmente aqueles municípios que têm grandes obras, não necessariamente eólicas, né, mas uma grande estrada passando por perto, dentro do seu terreno, as duplicações das BRs, a recuperação delas. Exatamente. Grandes barragens que sejam feitas. Adutoras, grandes obras da Petrobras, por exemplo. Então, esses municípios não podem ficar inertes, eles têm que buscar e têm que explorar, saber se, de fato, aquelas empresas estão recolhendo corretamente seus tributos, porque, não se enganem, já tivemos a oportunidade de ver diversos casos em que, por mais que sejam bem conceituadas as empresas, por mais boa vontade que existam com as empresas, às vezes há erros, e às vezes há erros grosseiros na arrecadação. Então, nunca para maior, sempre para menor, né? Pois é, nunca para maior.
sempre para menor. Tá certo. Pedro Renovato, advogado especialista em direito tributário, muito obrigado pela sua presença e a você, telespectador, obrigado pela audiência e até mais um novo programa.